Hoje nós vamos conversar sobre duas estratégias diferentes que a gente pode estar adotando para estar realizando o ensino desses comportamentos de higiene pessoal. Essas estratégias, na verdade, vão ser muito úteis para ensinar vários outros comportamentos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em aulas futuras, mas vamos focar agora em higiene pessoal, tá bom? Lembra que a gente falou na aula anterior sobre a gente dividir no comportamento, a gente perceber quais são todas as etapas que são necessárias para ensiná-lo? Pois é. Muitas vezes a gente vai começar ensinando essa criança não tudo de uma vez, mas ensinando um comportamento de cada vez. Então a gente vai fazer assim, você vai fazer agora, escolher qual comportamento que você quer ensinar para sua criança, dividir ele em todas as etapas, como a gente conversou na aula anterior, vai ter no e-book para vocês um modelo para fazer isso, e vocês vão perceber, minha criança sabe todos esses comportamentos? Tem algum que ela não sabe? E aí você vai marcar um X e um Vzinho. Então, sabe, não sabe, sabe, não sabe. Para a gente perceber o que ela consegue fazer, tá? Para fazer isso, você pode um dia pedir para ela fazer e observar, para ver como é que ela sabe. Se você tem certeza que ela não sabe nenhum componente, não tem problema. A gente já sabe que todos vão ser negativos, não precisa pedir para ela fazer, tá bom? Só se você tiver em dúvida se, eu acho que ele já sabe algumas coisas. Aí você pede para ela fazer e observa o que ela sabe. O que a gente vai fazer depois de ter essa listinha? A gente vai começar a ensinar. Só que a gente não vai ensinar tudo de uma vez. A gente vai ensinar uma etapa de cada vez. A gente pode fazer isso de dois modos diferentes. O primeiro é, em geral, o que é mais adotado. Então, a gente acaba ensinando através da primeira etapa, da primeira coisa que a criança tem que fazer. Lembra do nosso exemplo de lavar as mãos? Pois é. Primeira etapa é abrir a torneira. Então, ou melhor, de repente a primeira etapa para você pode ser a criança perceber que a mão está suja, né? Então, se a criança ainda não sabe perceber que a mão está suja, essa pode ser a primeira etapa. Como estão suas mãos? Você acha que precisa lavar? Está suja ou limpa? Então, a gente pode, de repente, essa ser a primeira etapa que ela identifique. Mas pensando já dentro do banheiro, a primeira etapa vai ser para abrir a torneira. E aí, o seu trabalho vai ser focado de ensinar apenas esse movimento de abrir a torneira. Então, apenas isso, seja subindo, seja descendo, seja girando, ainda tem isso, né? A torneira abre de várias formas diferentes para complicar a vida da criança. Então, a primeira etapa é isso, e todas as outras etapas do lavar-mão você vai fazer pela criança. Você vai mostrar, você pode ir dizendo, olha, tá vendo que agora a gente está esfregando, tem que esfregar, e tem que esfregar durante tanto tempo, e tem que esfregar entre os dedos. Então, você vai falar, você vai dizer para a criança todas as etapas, tá legal? Mas você vai fazer por ela, você não vai estar exigindo que ela faça. Você está focando apenas em uma coisa, lembra qual é? Exato, abrir a torneira. Então esse é o único que você vai cada vez mais dar independência para que ela faça. No começo você pode dar uma ajudinha, depois você vai diminuindo a ajuda para que ela abra, ou então você pode mostrar como se abre e pede para ela imitar. Na aula seguinte a gente vai falar de várias formas de ajudar, não se preocupem. Então, você vai dar ajuda e vai deixar que ela ainda vai fazendo, independente, aquele comportamento. Tá legal? Perfeito. E os outros você vai ajudar. Essa é uma forma. A partir do momento que a criança aprendeu a abrir a torneira, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar que ela abra a torneira sozinha e vai focar em ensinar a segunda etapa, que é colocar as mãos debaixo para tirar, de repente, o grosso de sujo que tem para molhar as mãos. Depois que a criança aprendeu a abrir a torneira e fazer isso, a gente vai para a terceira etapa. Veja que a ideia é, eu vou acrescentando um ensino de cada vez. E esse ensino, ele vai se somando ao que a criança já faz. Então ela já faz o primeiro, já faz o segundo, eu ensino o terceiro. Quando ela já sabe o primeiro, segundo e terceiro, eu vou ensinar o quarto. Já sabe o primeiro, segundo, terceiro e quarto, eu vou ensinar o quinto. Por isso é importante da gente listar, para que a gente não se perca nesse processo, tá? Existe uma outra forma da gente fazer isso, que é, em geral, como os psicólogos vão preferir, porque eu vou explicar o que acontece de diferente nessa forma, se eu entender porque a gente prefere. É um ensino que acontece de trás para frente. Então, ao invés de ensinar a criança, por exemplo, a abrir a torneira, eu vou ensinar ela a enxugar as mãos na toalha.
ou, de repente, no caso, se a toalha não fica sempre num canto fixo na casa de vocês, a colocar de volta essa toalha no local certo. Se essa for a última etapa. Vocês veem como variam de casa para casa, né? Exato, gente. A ideia é criar o próprio manual. É por isso que eu dei alguns exemplos de cadeias, mas a gente sabe que, de acordo com a família, o que é que se faz pode variar. E é normal que varie. Então, você vai ensinar somente a última etapa. Depois você vai ensinar que ela já sabe fazer a última etapa, você vai ensinar a penúltima e deixar que ela tenha ajuda para fazer a penúltima e a última ela já faz sozinha. Depois que ela já sabe essas duas, eu vou para a antepenúltima. Então, eu vou ensinar a antepenúltima, mas eu vou deixar que ela faça a penúltima e a última sozinha. Então, a gente começa o ensino da última coisa e vai vindo na ordem. Sempre, gente, da mesma forma que a gente falou anteriormente. Sempre ensinando uma coisa de cada vez. Então, nesse caso que eu estou dando para vocês vão fazer junto com a criança todo o começo do ensino. Vocês vão fazendo para ela, vão pegando, vocês abrem a torneira. Vocês podem estar ensinando e falando, olha, estou abrindo a torneira, vê como faz, olha, quantidade de água que tem que cair é essa, não tem problema, mas vocês não estão exigindo que ela faça. Vocês podem estar falando, mas não necessariamente exigindo que ela faça. Vocês vão focar que ela faça só um, que é a última etapa dessa cadeia que vocês estão fazendo. Por que muitas vezes a gente gosta dessa etapa? Porque quando a gente começa o ensino pelo último, a criança faz e logo em seguida ela entra em contato com a consequência natural de ter conseguido. Quer ver uma forma? Vamos mudar de comportamento. Vamos pensar sobre o comportamento de amarrar o cadarço do sapato. Difícil esse, né? Quando a gente faz o laço todo para a criança e deixa, por exemplo, que ela só puxe para apertá-lo no final e a gente foca só nesse puxar, essa é a última etapa, puxar para o laço ficar bem forte. E a gente foca nisso, o que a gente consegue? A gente consegue que assim que ela puxa, ela olha para o próprio pé e diz, consegui, eu amarrei o cadastro do sapato. Então, essa é uma forma que a gente consegue que rapidamente a criança entre em contato com, nossa, eu consegui! Então, no escovar o dente, de repente, se a última etapa é cuspir ou colocar água na boca sozinha para poder cuspir. E aí ela consegue fazer, ela consegue levar essa água, seja com copo, algumas famílias vão usar copo, seja com as próprias mãos, algumas famílias vão preferir com as próprias mãos. Cada família vai variar na forma de fazer isso. Mas ela conseguiu fazer essa última etapa para a família de vocês, ela fica, caramba, eu sei escovar meus dentes sozinho. Então, ele dá esse sentimento muito imediato de eu conseguir. É por isso que muitas vezes começar o ensino de trás para frente ajuda muito a criança. Porque lembra que a gente falou da consequência legal? A consequência natural de eu conseguir escovar meus dentes ou eu conseguir amarrar o cadastro do sapato vai vir muito de imediato. Ela fez a última etapa. Então, por isso que muitas vezes a gente vai preferir partir desse último e a gente vai vindo na ordem. E, novamente, é legal que a gente tenha, às vezes, isso anotado num papelzinho, para a gente não se perder. Inclusive, porque são muitas etapas, às vezes, para a gente. Quem, às vezes, nunca descobriu, já na vida adulta, que não fazia um desses comportamentos como, de fato, deveria ser feito, não é mesmo? Então, é legal a gente ter tudo anotadinho e falando. E colocando lá, lembra do nosso X e do nosso fezinho que a gente vai marcar na nossa folha, se está conseguindo? Criança conseguiu fazer? Vai lá e muda. Agora é um V. Vai lá e muda, agora é um V. Até pra gente mesmo é muito legal, sabe? A gente olhar a folhinha e ver, nossa, ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo a fazer direitinho, eu tô conseguindo ver os progressos da criança. E pra criança também é legal isso. E aí quando a gente faz o ensino dessa forma, focando em um comportamento por vez, é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Então a criança se sente mais segura, ela não precisa se preocupar com várias etapas de um comportamento super complexo de uma vez. Ela tem um foco apenas, ela tem a ajuda de vocês. E isso tudo interfere para que a criança consiga fazer de modo mais rápido, inclusive, aquele comportamento. Não se engane, o tempo que ela levaria com tentativas e erros, sem conseguir, se frustrando, sem ajuda, vocês seguindo essas duas estratégias, seja de começar pela primeira, seja de começar pela última, de acordo com o que ficar melhor para vocês, vai acabar fazendo com que a criança aprenda muito mais rápido e com muito mais prazer,
com muito mais forma adequada do que se ela ficasse tentando acertar e errando, tentando acertar e errando. Aliás, lembrando isso novamente, a gente falou porque muitas vezes o psicólogo prefere começar de trás para frente, mas isso é algo que varia também de família para família. Se para você é melhor ensinar começando pela primeira etapa, para muita gente vai ser, porque meio que segue uma ordem lógica, não tem problema. O importante é que seja o melhor para você, para sua família. Existem 2 procedimentos, os 2 funcionam, não se preocupem, tá? Escolha aquele que ficar mais fácil para você e para sua criança. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre estratégias para a gente dar ajuda e retirar. Sabe quando a criança fica, ai, me ajuda, não consigo fazer? E você fica pensando, eu tenho certeza que ele sabe fazer isso sozinho? Pois é, a gente vai falando como a gente pode dar ajuda e retirar de modo que a criança adquira mais independência. A gente se vê na próxima aula.